Uma outra questão da falta de ética negocial é a sequência inexistente, ou seja, menosprezar o nosso script, o nosso planejamento. Outro fato muito presente que os executivos reclamam muito ao negociar é a questão do promete e não cumpre, ou seja, desrespeitar a variável do interesse comum, porque aí esse interesse passou a ser meu, né? Para ganhar a minha negociação naquele momento, eu entendo que eu tenha ganho aquela negociação, eu prometo, mas aí cumprir é outra coisa. Isso tem sido um dos problemas mais ressaltados na falta da ética negocial. Ir com muita sede ao pote, às vezes é uma característica também do negociador que foge à regra, que foge à questão até mesmo da ética negocial, desrespeito da velocidade do outro, do tempo do outro, né? Não ouve a outra parte, isso também é um outro ponto a ser discutido na ética negocial. Linguagem inacessível, tem pessoas que usam, tem uso de terminologias que não é acessível ao seu oponente. Algumas pessoas fazem isso até no sentido de intimidar, de usar a variável poder de forma negativa. A outra questão é a falta do controle de resultado. Isso tem sido um dos pontos primordiais da negociação. Pessoas que acreditam que vão fazer uma negociação apenas, que não vão continuar negociando, que não ampliam seus leques para que possa continuar. Porque negociar com uma única pessoa, isso parece até um pouco fácil. Agora, negociar várias vezes com a mesma pessoa, isso te torna um negociador habilidoso. Agora, se você quer compreender sobre a sua habilidade de negociar, né, você já fez os questionamentos sobre a sua ética, se você tem falhado nesses pontos, existe a possibilidade também de você descobrir o estilo de negociador que você é e até mesmo saber qual é o estilo da pessoa com quem você está negociando. No seu material de apoio, você poderá fazer o teste para descobrir qual é o seu estilo, né? Aqui nós vamos apresentar um pouquinho de cada um desse estilo, fazendo as suas, dando exemplos, fazendo algumas observações para que você também se enquadre após o resultado do seu teste. Nós apresentamos 4 estilos de negociador. Nós temos o apoiador, o catalisador, o analítico e o controlador. Esse apoiador, ele é orientado para relacionamento. Com toda e qualquer característica, nós temos alguns aspectos positivos e outro a ser melhorado. Esse apoiador orientado para o relacionamento, ele tem como aspecto positivo a receptividade. Mas o fato dele ser muito receptivo, muito confiável, se basear no relacionamento, pode lhe faltar coerência. Lembra daquela lógica na hora de apresentar a ferramenta? Pode ficar tão preso na questão de ser receptivo, de fazer amizade, que essa coerência pode se perder ao longo da negociação. Como é que ele é visto? Ele é visto geralmente como um negociador amável, compreensivo, joga para o time, bom ouvinte, prestativo. Porém, como esse estilo de negociador é voltado para relacionamento, lembre-se que ganhar confiança de pessoas não é tão rápido assim. Um dos aspectos negativos onde ele pode pecar na negociação é perder o tempo. Ou seja, ele pode evitar o conflito levando a conversa de forma ineficiente. Isso pode ocorrer na negociação. Então, para obter esse apoio, ele faz amizade, trabalha para o grupo, busca harmonia. Essa é uma forma desse estilo apoiador negociar. Sob tensão, como é que esse estilo apoiador tende a reagir? Finge concordar e não se manifesta. Isso é algo que pode trazer como aspecto negativo na negociação, fazer com que essa pessoa perca um pouquinho da autodeterminação e na hora de fixar as suas metas. Porque pode ser que o meu apoiador seja muito fácil em propor acordos e fazer concessões. Então, assim, tem lá os seus aspectos positivos. É excelente você utilizar o apoiador para negociações coletivas, porque ele ganha pessoas, ele é receptivo, ele tende a resolver o conflito de forma amistosa. Por um outro lado, é preciso ficar atento que nós precisamos aprimorar esses pontos. O fato de ser orientado para o relacionamento elimina um pouquinho da nossa coerência ou até mesmo do nosso fator tempo. Nós temos um outro estilo, que é o catalisador, que não foca tanto o relacionamento, ele foca mais a ideia.
O seu aspecto positivo é que ele consegue ser muito claro ao apresentar os contextos. Afinal de contas, ele só foca a ideia. Ao contrário do nosso estilo voltado para o relacionamento, ele vai direto ao ponto. Ou seja, seu aspecto negativo, às vezes, é aquela questão da credibilidade, porque pode ser que ele despreze um pouquinho o relacionamento e fique muito empenhado em apresentar a ideia. Ele é visto como criativo, empreendedor, entusiasmado, estimulante, persuasivo. Como ele está muito preocupado em vender a ideia, pode ser como um aspecto negativo que se torna um pouquinho impulsivo, inconstante. É aquele negociador que te conta uma história que a princípio você fica entusiasmado, mas você faz muito questionamento. Então, por estar focado na ideia, ele realmente, o próprio nome já diz, ele se torna um pouco idealizador. Para obter apoio nas negociações, esse estilo catalisador utiliza do que para se apoiar? A ideia, ideias novas, persuasão, tudo isso encanta dentro de uma negociação. Ele valoriza cumprimentos recebidos e reconhecimento, lembrando que quem valoriza uma ideia é um idealizador, ele quer ser reconhecido por isso. Sob tensão, tende a falar alto, rápido, agita-se, porque está muito entusiasmado em expor as suas ideias. E precisa aprender autodisciplina e um pouquinho de moderação. Nós temos também um estilo analítico, orientados para procedimentos. Nunca vá negociar com analítico sem ter feito as etapas do planejamento. Você precisa ter procedimentos. O aspecto positivo é a credibilidade. O aspecto negativo é que ele é minucioso, ele vai questionar, e algumas vezes nós temos que ser muito claro com esse tipo de negociador. Ele é sério, organizado, paciente, cuidadoso e controlado. Respeitar a variável tempo com esse estilo de negociador, o nosso analítico, é fundamental. Pode ser que ele não te responda em curto prazo quanto você deseja. Por quê? Porque como aspecto negativo, o nosso analítico, e o próprio nome já diz, às vezes é indeciso, meticuloso, teimoso, perfeccionista. Por isso você deve ser muito claro e não ir sem script da negociação, sem ter mapeado a situação, e às vezes muito procrastinador. Por isso que o fator tempo é o nosso grande desafio com o analítico. Ele não dá para a gente ligar 20 minutos depois de ter apresentado, perguntando, e aí, você já tem uma resposta? O fator tempo aí tem que ser utilizado com muita persistência e paciência. Para que esse negociador obtenha um certo apoio, ele mantém-se a par de tudo o que acontece, ele conhece o trabalho, ele se especializa. Então, duas variáveis importantes: tempo e informação quando você for negociar com o analítico, porque ele valoriza a segurança, a maior garantia. Precisa ser tudo nos mínimos detalhes, com muita explicação, para que ele sinta confiança em você. Quais são os pontos negativos, ou seja, o que ele precisa aprender? É que às vezes quando nós somos muito minucioso, muito procrastinador, nós podemos perder grandes oportunidades. Então, um dos quesitos a ser aprendido por eles é que eles tomem decisões mais rápidas. Tomar uma decisão não significa se arriscar o tempo todo. Você pode ser metódico, pode ser meticuloso, mas não necessariamente levar tanto tempo para tomar uma decisão. E aí nós temos também o estilo controlador. Esse estilo negociador, controlador com analítico, demora numa negociação. Ele é orientado para os resultados, muito parecido com o nosso analítico. Talvez uma negociação entre ambos demore o tempo que não demoraria com o nosso catalisador e com o nosso orientador. Ou seja, senhores, o que acontece dentro do nosso controlador? Coerência é um dos aspectos positivos. Um dos aspectos negativos seria a receptividade. Portanto, o nosso primeiro estilo lá apresentado, o apoiador, teria uma certa dificuldade em negociar com o controlador, porque ele é muito entusiasta, ele foca o relacionamento, e o nosso controlador não é tão receptivo assim. Ele é visto como decidido, eficiente, rápido, objetivo e principalmente assume risco. Então, seus aspectos negativos ao negociar:
é exigente, é crítico, né? Às vezes um pouco insensível. Por quê? Porque prima pela praticidade. Isso seria uma dificuldade entre o apoiador e o controlador negociando. Para ele obter apoio dentro da negociação, ele confia na eficiência. Portanto, assim como o analítico e o controlador, é impossível que você vá para uma negociação sem ter mapeado a situação, ou seja, sem ter feito planejamento. Ele gosta das coisas tempo e hora. Nesse caso, no nosso controlador, o fator tempo deve ser o mais curto possível. Ele valoriza o cumprimento de metas. Ter um erro de ética negocial do tipo promete e não cumpre com o controlador, você só vai negociar com ele uma única vez. Sob tensão, geralmente ele ameaça, se torna tirânico, ele utiliza a variável poder ao seu dispor, mas no sentido de te ameaçar. E precisa aprender, às vezes, um pouquinho mais de humildade, de escutar os outros, ou seja, eu apresentei para vocês os estilos, o resultado, mas é importante que você faça o teste no seu material, confira exatamente as dicas de como negociar com cada estilo. É importante saber se eu sou um apoiador negociando com um catalisador, se eu sou um analítico negociando com um controlador. Enfim, é muito importante que a gente possa traçar esse perfil. Então, encerrando o nosso módulo e fazendo um pequeno lembrete de tudo que nós vimos sobre técnica de negociação, tudo que está incluso no nosso sistema de técnica de negociação. Nós vimos sobre o processo da negociação, a importância da comunicação na negociação, as variáveis de um processo de negociação, tempo, poder, informação, as habilidades necessárias para que você seja um bom negociador, o planejamento de uma negociação, a questão ética, a ausência e os seus resultados negativos e principalmente a questão do teu estilo de negociação. Localize o seu estilo de negociação e com quem você está negociando e você de fato vai poder solucionar conflitos, ou seja, conflitos sempre existirão numa negociação, mas se você puder aplicar todas as partes aqui abordadas, o que você poderá fazer é fazer com que esse conflito se torne uma solução positiva para a sua negociação. Então, agora que você conhece todas as partes, comece a negociar, negocie tudo que você puder na vida pessoal, na vida profissional, mas seguindo as etapas. Descubra o teu estilo de negociador, descubra o estilo de negociador que convive com você também e tenha um bom estudo sobre negociar.